Até mais. Agora são exatamente meio-dia e 27, faz 26 graus em Belo Horizonte. É uma temperatura que eu ainda acho agradável, mas se começar a aumentar, aí já começa a me desagradar. Como eu falei com vocês, né, esse curso da Academia de Produtividade, você coloca metas, aí a primeira que eu coloquei, me alimentar de forma saudável, a segunda, não consumir bebida alcoólica no carnaval, tem algumas metas religiosas também, terminar o mês pesando menos de 90 quilos, eu estou agora com 92, eu prefiro colocar uma meta que eu acho que eu vou bater, que colocar uma meta muito grande, aí eu não bato, pode ser que eu frustre. Por exemplo, no mês passado minha meta era pesar menos de 95 quilos, eu estou pesando próximo de 92, então eu fiquei muito feliz. Aí, porque superar a meta, né? Aí na mesquita toda sexta-feira, fazer musculação pelo menos 9 vezes. Eu vou colocar, enquanto eu estiver fazendo jejum, eu acho que 9 vezes por mês é um número realista, é um desafio que eu consigo. Aí coloquei desinstalar aplicativos TikTok, Kawaii, Instagram do celular, que esse aplicativo tira muito a nossa atenção, perde muito tempo. Aí eu deixo o notebook, aí naturalmente eu já mexo menos. Aí eu acho uma boa ideia também. Eu pretendo ir no Mineirão, vamos ver. Dia 23 publicar meu primeiro vídeo, já programar os vídeos que eu vou postar depois. Aí é isso, essas foram metas para fevereiro, as que não são muito pessoais, que eu compartilho, tem umas que eu não estou a fim de compartilhar. Janeiro eu não vou ler não, mas eu vou mostrar para vocês. Xzinho é o que eu não consegui, verde é o que eu consegui. Aí fica aí. Aí tem os semanais, né? Toda semana eu fiz. Aí eu coloco aqui, a maioria eu consegui. Eu coloco no verde. Aí você coloca P quando você quer dar prioridade. Aí você tende a fazer mais prioridade. Às vezes o que eu não consigo fazer no diverso, aí na semana seguinte eu coloco como prioridade, que aí a tendência é eu fazer mais. Aí aqui. Aqui, semana 3. É isso, eu não vou ficar aprofundando muito nisso não. Aqui eu também uso para quando eu tenho alguma ideia eu coloco, né? Aí que no dia 23 de dezembro de 2025 que eu tive essa ideia do canal. Aí eu anotei, coloquei aqui, eu vou mostrar para vocês. Aí eu consegui colocar em prática, né? Aí no dia 25 de dezembro, no Natal, eu já comecei a fazer as metas para 2026. Aí eu coloquei fazer musculação pelo menos 100 dias, eu começo uma meta mais tranquila. Se eu for bem, aí ano que vem eu posso botar 120. Aí no Mineirão e na Mesquita com boa frequência, fazer novas amizades, arrumar um emprego na área de educação física, eu coloquei bacharelado, né, que é o meu, trabalhar nele o ano inteiro, mas se eu fizer sucesso no YouTube, o YouTube pode passar a ser meu emprego, né, vamos ver. Terminar o ano pesando menos de 80 quilos, aí na época eu estava com 99,2, agora eu já estou próximo de 92. Rezar pelo menos 2 vezes ao dia. Aqui eu coloquei não consumir bebida alcoólica na maioria das vezes que eu for em evento, que é um show de uma amiga minha que chama Tatá, que eu vou muito, Tatá Coelho, Mineirão. Mas agora essa meta tá melhor, eu quero cortar a bebida alcoólica, não beber vez nenhuma no ano. Vamos ver se eu vou conseguir, né? Fazer novas amizades, cuidar bem das minhas gatinhas. Eu coloquei um valor que eu gostaria de terminar o ano, terminar com mais de 7 mil reais, que é um valor que eu acho bom, e eu acho que se eu arrumar um emprego eu consigo juntar até com certa facilidade, porque eu não tenho despesa nenhuma, né? Eu moro com os meus pais, eles pagam tudo. Eu só gasto com coisa que é supérfluo mesmo. Então, se eu arrumar um emprego, ou o YouTube pode ser esse emprego, né? Quem sabe?
Aí coloquei fazer o jejum diariamente de 7 a 17, que é o que eu faço, né? Almoço 11 horas e janta 18. Uma vez por mês jejuar grande, eu estou fazendo uma vez por semana, né? Eu consegui melhor do que eu imaginava. Aí coloca as 3 metas principais, aí eu já coloquei aqui, quem tiver curiosidade de saber, essas foram as metas principais desse ano. E é isso é muito bom. Eu já tive outro caderno que eu completei. Aí aqui, 2023 eu fiz também. Aí que eu contei o número de dias que eu malhei aqui. 184 dias. Aí verde é o que eu consigo, vermelho é o que eu não consegui. É difícil você converter, você conseguir conquistar todas as metas, né? Mas às vezes você consegue, quem sabe. Aí aqui, 2023. Aí eu já comecei fazendo o de janeiro. Aí foi uma época que eu malhei bem. Aí foi isso. Eu vou compartilhar com vocês e repetir o que eu falei, né? Se alguém quiser ter interesse em aprender esse curso, eu escrevi muita coisa sobre ele, tá tudo anotado ali. Se alguém comenta isso, que eu tenho interesse e se tiver mais de 100 likes, eu faço vídeo falando do curso, né? Na mesma estrutura, de entre 20 e 30 minutos. Se passar disso, eu divido em mais vídeos, né? Parte 1, 2, 3, o tanto que for necessário. E a única coisa que pode me impedir é o próprio Jerônimo Temer, que é quem deu o curso, falar que não autoriza. Se ele não autorizar... Eu na época também eu tinha um programa interessante que chamava Manual do Êxito, que passava no History 2. Foi por causa desse programa que eu comecei a baixar muito vídeo no notebook, que saiu no YouTube, eu vi todos, anotei certinho, mas depois tiraram do YouTube. Eu tinha achado os vídeos excelentes. Aí todo vídeo que eu gosto eu passo pro computador, né? Aí se alguém quiser ver, são 5 episódios, eu anotei quase tudo que eles falavam lá, que são coisas que te dão vantagem no dia a dia. Aí eu posso fazer também, se alguém tiver interesse em conhecer o Manual do Êxito, do History 2, escreve, comenta aí, se tiver mais de 100 likes eu faço vídeo falando desse programa, né? A única coisa que pode me impedir é se o History escrever aí, não autorizo você falar sobre o meu programa. Mas isso eu acho muito pouco provável que ele faça. Hoje eu vou ver agora, vai ter Tottenham e Manchester City, 1h30. Eu pretendo ver esse jogo, aí eu vou ver o vídeo que eu mais gostei lá, do canal que eu vou indicar hoje. E vou ouvir a maioria vários vídeos sobre o que esse canal fala, né? Aí ou no intervalo ou no final do jogo, eu venho e falo sobre o canal e comento como que foi o jogo, né? O que eu achei. Hoje tem Flamengo e Corinthians, final da Supercopa do Brasil, é um jogo interessante, eu vou ver. E tem também um jogo do Cruzeiro, o Cruzeiro e Betim, que não é interessante, mas eu vejo todo o jogo do Cruzeiro, mesmo sendo ruim. Aí eu comento depois aqui com vocês. Meu dia provavelmente vai ser isso aí. Então, até daqui a pouco. Agora são 2h45 da tarde. Eu acabei de ver o vídeo que eu vou indicar aqui para vocês, né? Que é o nome do canal é Saúde é Ouro. O canal é muito bom, ele foi criado em dezembro de 2025. Ele já tem mais de 9 mil inscritos e mais de 400 mil views em 50 vídeos. Então mostra a qualidade do conteúdo, é muito bem feito as animações e tal. E parece que ele com certeza quem fez esse canal é um profissional da saúde, que ele sempre fala baseado na ciência e tal. Ele é muito bom. Se for indicar um canal, eu indico esse, que esse é o canal que eu mais vi vídeo. Só que como eu em vez de... foi em ordem dos meus canais favoritos, foi em ordem dos meus vídeos favoritos, esse é meu terceiro vídeo favorito. Por isso ele é o terceiro canal que eu vou indicar, né? O nome do canal é Saúde é Ouro. O canal ele explica muito bem o que acontece com o seu corpo quando você começa a fazer jejum, né? Ele fala que tem gente que tem um pouco mais de dificuldade, que sente tontura, que sente mais fome.
Isso não foi o meu caso, para mim foi bem mais tranquilo. Tem gente que melhora a concentração, ele explica como e por que melhora a concentração, foi o que aconteceu comigo. Ele, ele também explica como e por que as células começam a fazer a autofagia, né, que eles começam a fazer uma limpeza no organismo, por que faz bem para o intestino, previne diabetes tipo 2, ele fala um monte de benefício, é muito bom o vídeo e as animações são muito boas, né? Eu tinha visto esse vídeo antes de começar a ver o Manchester City Tottenham e enquanto eu estava vendo eu ficava ouvindo outros vídeos. Teve um que eu nunca tinha ouvido que é bom até pro olho, saúde ocular, ele explica por quê e tal. E tinha ouvido outro também, acho que se eu não me engano eu ouvi 3 vídeos. Enquanto isso eu vi o Manchester City e Tottenham, o Manchester City dono do jogo, fez 2-0 assim. Eu não lembro de nenhum chute do gol do Tottenham. O Shequi foi o melhor jogador em campo, ele joga muito. Ele fez o primeiro gol, teve um lance que ele quase fez um gol, que ele driblou o cara, entrou perto da pequena área, mais pro lado direito do gol. Aí o goleiro deles fez uma defesaça. E ele é francês, né? Eu acho que a França é a favorita para ganhar essa Copa do Mundo. Se fosse para colocar os favoritos, eu colocaria primeiro a França, segundo a Espanha, terceiro a Argentina, quarto Portugal, quinto Inglaterra, sexto Brasil, sétimo Alemanha. Nessa ordem. Eu acho muito difícil não ficar entre esses 7, né? E se eu for fazer uma aposta, eu aposto em Portugal. Mesmo sendo o quarto favorito, eu boto muita fé que eles estão uma seleção forte. É o melhor meio-campo do mundo. O Cristiano Ronaldo ainda não ganhou uma Copa, né? Quem sabe? Mas foi isso, Manchester City dono do jogo e agora eu dei uma deitadinha aqui, eu cronometrei, deu 23 minutos e meio. Enquanto eu estava deitado, eu revi esse vídeo que eu indiquei aqui, né? E agora eu vou voltar a ver o segundo tempo de Manchester City Tottenham. Eu devo voltar aqui agora só depois de Corinthians e Flamengo, né? Aí eu falo como que foi Corinthians e Flamengo, como que foi o segundo tempo. E é isso. Então, até daqui a pouco. E o favorito é o Flamengo, favoritaço. O Cruzeiro deu muita mole de perder o Corinthians, que o time do Cruzeiro é bem melhor que o do Corinthians. Tá bom que eles tiveram a ajuda de arbitragem, né? Que o Memphis, o gol que ele fez no Mineirão, ele pegou na mão dele. Só que incrivelmente nenhuma câmera da televisão viu, isso aí é inexplicável para mim. Mas uma câmera de um cara que estava atrás do gol viu. E não é inteligência artificial, porque hoje em dia tem tecnologia para saber se o vídeo é ou não inteligência artificial, e o dele não era não. E como que nenhuma câmera da Globo viu, isso eu não sei explicar não. Isso eu acho que é azar mesmo, não acredito em manipulação da Globo não. Mas enfim, Corinthians até com VAR eles são ajudados pela arbitragem. Aí o Cruzeiro deveria ter ganho a Copa do Brasil, não ganhou. E o Flamengo tem tudo para ganhar o jogo de hoje e é o favoritaço para ganhar todos os títulos, né, esse ano. Tomara que o Cruzeiro consiga pegar pelo menos um deles ali. E é isso. Até depois do Flamengo e Corinthians, final da Supercopa do Brasil. Agora são 6h21. Eu acabei de ver aqui a final da Supercopa do Brasil, Flamengo e Palmeiras. Eu achei Não, Flamengo e Corinthians, desculpa. O Corinthians ele jogou bem o primeiro tempo, o jogo foi disputado, o Corinthians defendeu bem, o Flamengo criou pouco, o Corinthians também, só que o Corinthians conseguiu fazer um gol de bola parada, né? Aí no final do jogo o Carrascal ele deixou o braço, né, no rosto do jogador do Corinthians, então o movimento não foi natural, deve ter doído receber aquele negócio, que a pancada também, o juiz expulsou. Mas aí o segundo tempo, o Flamengo tinha um jogador a menos contra o 11 do Corinthians, o Corinthians fez o que tinha que fazer. Ele não deixou o Flamengo criar muita coisa, deu a bola para eles, mas o Flamengo não criou muita coisa. O Paquetá até teve uma chance, ele estava na entrada da pequena área,
mas aquela bola não é tão fácil assim de você fazer o gol, porque ele dominou e chutou muito rápido, você precisava de muita qualidade, ele tem muita qualidade, mas ele não conseguiu fazer, ele isolou a bola. E no final do jogo o Yuri Alberto fez o gol, né? Deu um chapéu no goleiro, fez o gol. E o Corinthians mereceu, né? Eu sou torcedor do Cruzeiro, na teoria a torcida do Cruzeiro e a do Flamengo são amigas, né? Mas eu, quando vejo jogo de outro time, eu não torço pra ninguém, não me importo muito, não. Apesar de que agora tá criando um sentimento anti-Flamengo de todos os outros times, né? Porque o Flamengo já é o maior time do Brasil e ele tem muito mais dinheiro que os outros, então a tendência é ele dar uma disparada. E isso é muito ruim pro futebol brasileiro, né? Só quem vai gostar disso é o flamenguista. Aí a gente tende a preferir que o Flamengo não ganhe os títulos. Esse trem de melhor time do Brasil, maior, isso varia. Em 2006, claramente, era o São Paulo, era o time com mais campeonato brasileiro, mais Libertadores, mais Mundial. Só que aí unificou, né, o campeonato brasileiro. Aí Palmeiras e Santos passaram a ser os dois maiores. Aí agora o Flamengo ele assumiu esse posto e eu acho que a tendência é ele dar uma disparada. Mas vamos torcer para não acontecer, né? Futebol nem sempre é tão previsível assim. Em 2006 parecia que o São Paulo era muito melhor que os outros, tinha toda a estrutura bem administrada e tal. E desde então eles ganharam muito pouco. Eu lembro de uma Sul-Americana que eles ganharam e uma Copa do Brasil. Mas aí os outros times tiveram mais ascensão, né? Aí agora eu vou ficar vendo TV, YouTube, até a hora do jogo Cruzeiro, né? O jogo Cruzeiro é 8h30. Aí vamos ver, né? Cruzeiro e Betim. O Cruzeiro tem a obrigação de ganhar, com as reservas mesmo. Eu acho que o time não devia colocar os titulares, porque tem que ganhar do Curitiba no próximo jogo. Se eu não me engano é quinta-feira, ou quarta, mas eu acho que é quinta. Tem que ganhar, então se for os titulares agora, já foi o anterior, os últimos 2 jogos. Aí vai chegar desgastado contra o Curitiba. Mas tem que ganhar com as reservas, como diz o Thiago Neves, né? Se não ganhar do Betim, pelo amor de Deus, né? Então vamos ver, depois do jogo eu volto aqui para comentar rapidamente. E hoje o dia foi isso. Foi um dia bom, eu gostei, eu me senti bem. Ontem foi um dia meio ruim, eu estava numa bad maior, hoje eu já estou me sentindo muito bem. E agora vamos dar continuidade. Então, até depois do jogo do Cruzeiro, se Deus assim nos permitir. Um grande abraço a todos. Eu esqueci de falar do segundo tempo de Manchester City e Tottenham, né? Quando eu saí lá para ver, né? Eu fiquei deitado um pouquinho, estava nos 65 minutos, que é 20 do segundo tempo. Tava 2-1 para o Manchester City, ele já tinha feito um gol o Tottenham. Aí daí pra frente, quando eu tava vendo, na verdade eu tava vendo, mas mexendo no celular, tava ouvindo o podcast lá da Regina Gianetti e tal. Eu nem prestei tanta atenção não, mas eu vi poucas chances pros dois lados. O Tottenham fez mais um gol e empatou, né? Aí eu acabei de ver a tabela do inglês, o Arsenal gol de 4-0. Então o Arsenal abriu 6 pontos de novo, né? Então o Arsenal já está voltando a abrir uma vantagem boa, né? Mas vamos ver. Então até depois de Betim e Cruzeiro. Um abraço. Agora são 10h18 do dia 1 de fevereiro de 2026. O Cruzeiro acabou de ganhar do Betim com um gol no último minuto. Foi do Matheus Pereira. O Cruzeiro jogou muito mal no jogo. Eu não lembro de nenhuma grande defesa do goleiro do Betim. O vídeo é real que chegou agora, o centroavante, ele perdeu 2 gols ali na cara do gol, que ele chutou para fora. O Chico da Costa fez um gol que foi anulado. Eu tava ouvindo outra coisa, né? Então nem sei porque foi anulado o gol. Mas é muito decepcionante. Eu acho que se o Cruzeiro não ganhar do Curitiba, o Tite tem que cair. Porque ele tá muito mal. O Cruzeiro está jogando muito mal. Ano passado ele estava bem com o Léo Jardim. Eu tenho certeza que se ele cair, o Cruzeiro vai contratar um português pro lugar, só porque é português. Aí é isso, eu já estou cansado, eu vou dormir agora. E amanhã, quando eu acordar, eu volto a gravar.
Boa noite, bons sonhos a todos. Boa